Deus, queridos. Glória a Deus. Queridos, pode sentar, fica à vontade. Se tem uma coisa que nós precisamos é de liberdade na casa do Pai. Eu não tenho feito por capricho, mas novamente eu vou falar sobre o Evangelho de Lucas. Acho que é a 4ª vez que eu ministro Lucas, né? O Espírito Santo tem a liberdade de fazer. Queridos, Deus colocou no meu coração aqui uma mensagem que fala no caminho da desilusão. No caminho da desilusão. Abra aí Lucas 24, 13. Lucas, Evangelho de Lucas 24, 13. Queridos, eu vou reforçar aquilo que eu já falei, né? É impressionante o detalhamento, o nível de detalhamento que Lucas dá na sua carta. Quando você vai nesse mesmo contexto, né? Às vezes pode parecer uma coisa desnecessária, mas é algo, uma observação importante que a gente faz para conhecimento e entendimento da palavra. Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né, são muito mais repetidos, né? Muitas das coisas que tem em um tem no outro. E essa passagem, o título da minha Bíblia fala, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Se você for em Marcos 16, versículo 12, 13, você vai ver 2 versículos falando um pouquinho dessa história, muito pouco. E aí você vê Lucas realmente fazer toda uma explanação desse conteúdo, né? Então é muito interessante. Eu queria ler com você, né? Eu queria ler do 13 ao 35, para reviver aí, né? Quem não conhece também, entender aí a mensagem. A minha Bíblia fala os discípulos no caminho de Emaús, eu vou dizer no caminho da desilusão. Então, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, ele lhes perguntou, Jesus perguntou, né? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nestes últimos dias, ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas das mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade
que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas os apóstolos, convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com ele. Aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Pai, muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus. Pai, obrigado porque verdadeiramente o Senhor fala conosco, fala com a Tua igreja. Pai, Deus, que o Teu Espírito Santo venha revelar, Pai, a porção desse dia, a palavra desse dia. Pai, aquele alimento, Pai, que nós precisamos para renovar as nossas forças, a nossa alma, o nosso espírito, Pai, Deus, e a nossa fé. Pai, seja a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Pai, que nada nos impeça de receber do Senhor, do Teu Espírito Santo, a revelação da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu fico lendo esse texto e eu não consigo ver nada de especial na vida dos discípulos quando eles estão na sua naturalidade, quando eles estão na condição de ser discípulo, igualzinho nós. Eu faço um contexto imaginando 2 cidadãos caminhando, murmurando. Irmãos, 10, 11 quilômetros mais ou menos. Essa referência ela é aproximada, porque Emaús não está estabelecida geograficamente com exatidão no mapa. Então sabia que era próximo de e tal, então assim, era mais ou menos 10, 11 quilômetros. Se nós medirmos ali mais ou menos do centro de Betim, um pouco para trás ali no Angola, até ali na Petrobras, vai dar 13 quilômetros. Daqui lá, talvez por dentro aqui, dê um pouco menos, sei lá. É muito chão, não é pouco, é bastante. Para se andar a pé, né, eu teria que calcular aí quanto tempo seria. Mas eu fico imaginando o contexto. Esses dois, Cleopas e o outro que estava com ele, que pode ser uma outra pessoa e não outro homem, né? Estavam ali entre os 70 discípulos, provavelmente andaram com Jesus, viram Jesus fazer tantas coisas. E compensa que não, Jesus está ali diante deles, caminhando com eles, e eles estão como que impedidos de ver Jesus. O que impediu esse povo de ver Jesus? Lembra que eu falei no caminho da desilusão? Queridos, a nossa vida ela é feita de desafios. Nós vivemos de vitória em vitória, de desafio em desafio, de luta em luta. É uma batalha diária. É uma batalha diária. Seja em vários níveis, seja os meninos mais jovens, né, os meninos, né, meio já chegando aí na condição de arrumar um emprego, seja aí nos mais, né, anciões. A vida é feita de desafio. Eu falo que a vida é igual ao videogame. A gente vai vencendo as fases,
Cada fase que vem é o que é mais fácil? Mais difícil. Mas a vitória passada te ajuda a superar, né? Aí você joga ali mais uma partida e tenta vencer. Querido, a condição desses discípulos aqui, alguém que tinha ali já uma experiência com o Senhor, sai ali murmurando um com o outro, sai ali totalmente ali debilitado, sai totalmente sem esperança. Eles receberam o Senhor Jesus, caminharam com o Senhor Jesus, tinham uma expectativa a respeito de Jesus. Todos nós temos uma expectativa a respeito de Jesus. Nós imaginamos que Jesus virá e vai mudar a nossa sorte por si, no estalar de dedos. Parece que é aí o Thanos, né? Estala o dedo e todos os males para ele, né? Acaba, ou né, no Homem de Ferro, todos são vencidos. E não tem estalar de dedos, não tem isso. A vida é uma caminhada, o Evangelho é uma caminhada com o Senhor. E eu fiquei vendo a condição, o abatimento da alma desses discípulos. Eles estavam terrivelmente perdidos e cegos, desiludidos, botaram uma expectativa em Jesus e confesso que não, tudo foi frustrado. Jesus foi morto, Jesus estava morto. Nós fazemos planos, nós oramos e apresentamos as nossas necessidades em Jesus, mas parece que Jesus está morto, parece que Jesus não age. Será? Queridos, eu acho que esse texto, acho não, né? Esse texto nos ensina tanto, mas nos ensina tanto. Alguém quer chicletes aí? Tem distribuindo chiclete ali na frente, se alguém quiser ali, pega a fila. Tem base, gente. Olha quem está distribuindo chiclete, gente. Ah, Jesus. Mas aí, gente, é impressionante a condição que aqueles discípulos ali, ao caminhar, vão externando a sua condição, a sua humanidade. Humanidade. Se você olhar o texto, se você ler o texto, a gente lê a Bíblia, a gente quer esperar ali um Shekinah, a gente esquece de que existe uma distância, existe algumas condições aqui apresentadas que a gente precisa contextualizar com o nosso dia, né? Caminhar 10, 11 quilômetros é um tempo bom, é um tempo bom. Quando a gente vê uma pessoa que a gente nem lembra o nome, que a gente já trabalhou com ela em algum lugar e tal, logo que você encontra, você começa a conversar, e o que acontece? Rapidamente você vai ligando aquele monte de coisa. Ah, então foi lá, foi na época de fulano, de Beltrano, a gente vai resgatando tanta coisa. E esses dois saem ali caminhando com Jesus ali, murmurando ali, chorando as suas dores, as suas frustrações, porque eles haviam colocado uma expectativa em Jesus, que Jesus não iria responder. Jesus não teria ali uma resposta àquela condição. Não é que Jesus não quer responder. É tão interessante que quando estamos desiludidos, quando estamos perdidos, abatidos, Jesus se faz presente. Mas perceber, crer, entender, discernir é individual. É individual. O que é desilusão? Desilusão é a perda da esperança, descrença, sentimento de tristeza, frustração, desapontamento, decepção. Jesus havia desapontado ali aqueles discípulos. Jesus não foi de encontro às necessidades deles. A nossa vida é diferente ou é igual? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando nós vamos aí em Lucas 24, versículo 21,
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eu imaginava que Ele era o quê? Que Ele ia ser o Bolsonaro, alguém que vai vir, vai resolver os problemas, gerar emprego, vai se opor aí àquilo que a gente não concorda e vai trazer o quê? Bonança, paz, tranquilidade para nós. Estavam esperando uma atitude de Jesus numa amplitude terrena. Jesus pode agir de uma maneira terrena, pode promover, abrir portas? Pode. Mas se nós permanecermos não compreendendo, vivendo um relacionamento com Jesus, mas olhando as desilusões, vivendo as desilusões, as frustrações, nós vamos estar impedidos de ver Jesus, de receber Jesus. Eu estou falando de discípulos, pessoas que eram totalmente crentes, que experimentaram vários milagres ali, que viu Jesus ali fazer maravilhas, comiam com Jesus, e as frustrações impediam esse relacionamento. Quando nós estamos na nossa luta, que não é vergonha nós cristãos termos lutas, não é vergonha, mas nós temos que alimentar da palavra para que ela possa agir na nossa mente com entendimento, mexer na nossa alma, trazer direção ao nosso corpo, produzir vida, resgate, escape. Se nós não nos posicionarmos na palavra, nós somos facilmente envolvidos em sermos meros discípulos ali frustrados. Vejam que eles são pessoas do Senhor, não são nenhum novos convertidos, pessoas que não têm experiência com o Senhor, são sim. Nós precisamos olhar para nós, entendermos que há um crescimento, há uma manifestação de Deus em nós, há um despertar de Deus em nós, e que quando estamos desiludidos, que quando estamos cabisbaixos, desorientados, assustados, é humano. É humano. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos ter algumas reações, mas a gente tem que tomar cuidado com esse limite de equilíbrio, para não passarmos de uma condição. Quando nós vamos no versículo 18, olha o verso 18. Porém, chamado Cleópas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que acontece lá? Faltou falar assim: ô burro, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, não? Você está dormindo? Você está em que mundo que você está? Quando estamos no meio de uma desilusão, quando estamos vivendo as nossas angústias, nós somos ignorantes, achamos ainda que os outros estão errados, não sabemos ouvir, não prestamos atenção, não conseguimos compreender o que está à nossa volta, e ainda somos indelicados ainda, achando que nós que estamos certos. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Gente, isso aqui está tão explícito no texto. Olha para vocês onde é que a gente vai chegar. No verso ainda 21 que nós já lemos, nada na Bíblia está à toa ali, mas no verso 21 parte B: mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lembra que uma vez que eu preguei aqui no aniversário da igreja de 4 anos, que quando Abraão está subindo ao Monte Moriá, a caminhada era de 3 dias? Eu falei por que era 3 dias? Porque 3 dias era o tempo que o judeu consegue entender e aceitar a morte.
Ou seja, Abraão estava ali subindo ali com seu filho, e ele teria ali que imolar, sacrificar seu filho. Então ele precisava de 3 dias para ele tirar Isaque do seu coração. Não é que ele ia deixar de amar o filho, mas para ele conseguir trazer ali o seu fim, o seu objetivo. E aqui, o que eles estão falando? Já é o 3º dia. Nós esperávamos, a gente até lembrava aí de alguma coisa que ele falou aí, sabe? Mas já 3 dias que ele morreu, já está no terceiro dia. Então, ou seja, já era, nós perdemos de vez a fé. Nós não acreditamos na ressurreição. Por que ele vai ressuscitar? Porque ele ressuscitou no 1º, no 2º dia. Agora ficou mais difícil para Deus agir. Agora não tem jeito mais. É igual lá em Lázaro. Ah, Senhor, já passou tantos dias. Se o Senhor tivesse chegado antes, estava mais fácil. As nossas lutas, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O projeto de Deus para a nossa vida não é o nosso projeto. Nós precisamos estar dependendo dEle, na direção dEle. Para Ele não era impossível de agir. Ah, mas eu me programei, eu esperei, eu fiz, eu me organizei, eu me antecipei, eu preparei e nada aconteceu. Continua caminhando com o Senhor Jesus, percebendo. E ali você vê então claramente que ele justifica que, mas já é o 3º dia, já era, esquece isso. Olha o nível de desilusão. Verso 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Ou seja, toda a condição, as pessoas só olham o seu umbigo. Estão tão voltados para si, estão tão desiludidos, que só conseguem olhar para si. Não conseguem perceber a volta. Verso 24. Aqui é que dá para desesperar. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Eu acho aqui interessante porque algum dos nossos fala de alguém que é confiável. Pessoas nossas, a qual nós confiamos, esteve lá, confirmou que ele não está lá no túmulo mesmo. Então por que eu estou aqui? Ah, mas já é o 3º dia. Eu estou esperando que alguém lá tivesse visto, eles não viram. Havia uma palavra, havia um direcionamento, havia uma fala de Jesus: olha, é o 3º dia, eu vou estar com vocês. Parte do milagre já havia acontecido. Diga-se de passagem, só de nós estarmos aqui, debaixo de um teto, agasalhados, uma boa parte do milagre já aconteceu. Nós já temos motivo demais para continuar firme no caminho do Senhor. Muito. É impressionante que quando nós estamos neófitos na fé, quando nós não temos intimidade, experiência, é natural que muitas coisas nos assustem. Mas quando já há uma caminhada, eu já tive o meu encontro com Jesus, eu caminhei com Ele, eu comi com Ele, eu escutei Ele, chegar numa condição de, já até falaram que Ele não está lá mesmo não, mas eu estou desiludido demais, vamos embora, magoei. Discípulos perdidos. Queridos, quando nós nos encontramos nessa condição, vamos parar, contar até 10, volta para a palavra, volta para a igreja, firma na igreja, no Senhor, aonde você vai ser alimentado. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus.
não é em mera música, não é a televisão, jornal, as notícias ruins, não. Se fecha com o Senhor, continua caminhando com o Senhor, se fortaleça, porque quando você lê e você vai buscando, você vai ter uma condição de analisar. Queridos, eu não vejo aqui 2 discípulos super-heróis, pessoas tal como eu e você, que vive as suas lutas, tem as suas frustrações, as suas decepções, e Jesus está presente. Jesus não nos desampara. Tem muita gente caminhando com Jesus, porém indo para Emaús. Tem muita gente que está caminhando com o Senhor Jesus, está conversando com o Senhor Jesus, mas está indo para Emaús. Não era para ir para Emaús. Não era para ir para Emaús. Sendo que era para permanecer e esperar. Esperar é difícil. A ansiedade toma conta do nosso coração. A gente quer resposta rápida. A conta de água, de luz chega todo mês e é muito rápido. O calendário está voando. O ano daqui a pouco já está acabando. Mas a gente quer resposta rápida. Ah, mas nós não temos tempo a perder, né? Já não sou mais nenhum garoto, já sou um ancião, eu já sou e tal, tem uma série de coisas. A palavra nos fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha lá em Lucas 24, 49, essa parte nós não lemos. Lucas 24, 49. Jesus correu lá, chegou nos discípulos: vocês estão indo para Emaús, espera, volta, vamos para cá, não é para ir não. E aqui depois ele aparece e fala outra coisa, ó: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam pois na cidade, Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Os discípulos estavam andando para Emaús numa condição na sua própria direção. Fizeram mais ou menos igual o índio. Deixa eu ver que lado que o vento está. Vamos para cá. A Bíblia não fala por que foram para Emaús. Mas por que ir para Emaús? Por que você está indo onde é que você está indo? Por que você pensa em fazer o que você está pensando? Nós precisamos esperar, continua caminhando com o Senhor, olha para o Senhor, escute o Senhor, não haja por você, Deus vai te direcionar, Deus vai te direcionar. Esperar, saber esperar, permanecer nele, é um desafio para nós. Fugir do problema não resolve. Eu vi lá tanta tragédia, pegaram o meu Jesus, que eu acreditava nele, que ele ia ser o nosso rei, nosso salvador, ele ia trazer emprego, eu ia ter trabalho, eu ia ter mais as minhas lutas, ia ficar os dias mais fáceis para mim. Pegaram ele, bateram nele, fizeram judiar dele. Eu vi lá tanta barbaridade. Não quero ficar lá mais não. Eu vi lá na igreja tanta coisa. Tem gente que foi embora, tem gente que deixou, agora tem que carregar 2 baldes, como diz o Júlio. Carrega 2 baldes, irmãos. Vamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem fala, é o Senhor que age, é o Senhor que direciona, é o Senhor que nos qualifica e adestra a nossa mão para todo o nosso desafio, para toda a nossa necessidade. Mesmo que caminhando no sentido contrário, o Senhor nos alcança. Os discípulos lá iam para Emaús, mas o Jesus, Jesus chegou, correu lá,
Para, espera aí, deixa eu ir com vocês. Quando Jesus chega, ele não chega aqui, bora para cá, senhor, precisa ficar lá em Jerusalém, não. Ele chega, espera aí, vocês estão indo para Emaús? Ele vai para Emaús com você. Jesus continua com você, caminhando com você. Jesus está ali ao seu lado, esperando você o reconhecer, você perceber. Jesus tem prazer em se revelar, em ser percebido por nós, em ter parte ali conosco. Por que vocês estão aí atribulados? O que vocês estão conversando? Gente, Jesus, eu não sei se já estava no meio do caminho, a Bíblia não fala, mas Jesus permaneceu caminhando ali para direcionar. Pagou um preço para estar com aqueles dois. E nós? O que nós temos feito para a vida das pessoas lá fora? Que nós sabemos que estão indo para Emaús, e não é para ir para Emaús. A palavra não é Emaús. E nós estamos o quê? Eles estão indo para lá, que se lasque para lá. Eu não vou para lá. Não. Talvez nós tenhamos que ir para Emaús. Talvez nós tenhamos que caminhar com alguém indo a Emaús, para trazê-los de volta. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quando estamos com o Senhor, mesmo indo para Emaús, Ele fala, Ele age, e Ele é Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Achamos que só nós sabemos e temos razão, os outros estão desinformados. Nós falamos isso no verso 18, nível de desespero deles, né? Queridos, eu tive uma aula de psicanálise que eu estou fazendo, né? Eu, Zé Maria e a mamãe. E a mamãe me deu uma Bíblia de presente, que é uma Bíblia de psicanálise, e o próprio autor, nos comentários dele, ele fala aqui da condição da catarse que Jesus deixa eles aqui falar. Jesus está ali caminhando e está ali puxando eles, igual um psicanalista. E aí, o que foi? Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão tristes? Fala para mim, joga tudo para fora, os medos, receios de vocês, porque Jesus quer agir, quer transformar. O que está escrito lá em Tiago 5,16? Para nós nos apresentarmos a Deus com todas as nossas chateações, mazela, tristeza, dor, que a oração do justo pode muito em seu efeito. Quando nós externamos, quando nós lançamos para fora os nossos medos, as nossas angústias, os nossos traumas, o Senhor age. Isso é psicologia pura, psicanálise. Quando alguém vai brigar com você, esposo, escuta a pessoa. Escuta a pessoa, deixa ela falar toda a chateação dela, escuta ela. E depois que ela acabar de falar, ela vai fazer assim, aí depois você começa a falar. E se você começar assim, você tem razão, ela não tem nem mais o que falar. Aí depois você consegue se posicionar em tanto de coisa. Evita tanta briga. Jesus ali de uma categoria, tipo assim, conta para mim quais são os seus problemas, fala comigo quais são os seus problemas, pode falar, estou aqui caminhando com você. Nós caminhamos com Jesus, mas a gente conta para o Facebook os nossos problemas, a gente conta para o status do WhatsApp os nossos problemas. A gente não sabe conversar com Deus, ou não percebe que Deus está do lado o tempo todo. Precisamos perceber, entender. Então aqui Jesus nos dá a palavra catarse, que eu usei aqui, para quem não conhece, essa condição de externar, de falar. Isso é importantíssimo. Isso faz parte
da própria palavra de Deus em Atos 5,16. Jesus faz um aconselhamento noutético. O que é isso? Você é doido, está falando difícil aqui. Não, eu quero compartilhar com vocês. Nós fazemos também o aconselhamento noutético. O que é isso? Queridos, quando a gente fala da gente, das nossas experiências para as pessoas, quando nós aconselhamos com os nossos exemplos, pode até ser bênção, mas na realidade o que a gente precisa levar para as pessoas foi o que Jesus levou. O que Jesus falou para eles? Jesus caminhou com eles na palavra o tempo todo. Olha aí, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Gente, deixa eu falar com vocês. Vocês estão tristes aí porque o Messias morreu, mas espera aí, deixa eu te falar com você. Olha, lá no Pentateuco, lá em Moisés, que são os 5 primeiros livros, Deus revelou lá, havia já uma promessa que Jesus viria assim, vai fazer assim, assim, assim. Agora vamos mais um pouquinho aqui na Bíblia. Nos profetas foi profetizado isso, que a vinda, haveria de ver um menino nos nascer, os filhos se nos deu e tal. E Jesus foi caminhando com aquela pessoa onde? Na palavra. Ah, tá, então entendi. Então, peraí, Jesus já era previsto tudo isso. Era previsto. Agora faz sentido. Mas ainda não viram que era Jesus. Tiveram uma aula de Bíblia, mas não entenderam que era Jesus. Os 2 discípulos tiveram uma escola bíblica ali, show, mas ainda não entenderam que era Jesus. E ali caminharam com Jesus, já ia ficando tarde. Senhor, vamos ficar aqui conosco, já está tarde, nós chegamos aqui agora, você está indo adiante ainda, fica aqui conosco. Aí Jesus fica. Aí é que é a pior parte. A gente só reconhece Jesus no partir do pão. Só quando Jesus faz na nossa vida que a gente reconhece. Quando Ele dá um emprego, obrigado, Senhor. Quando Ele provê alguma coisa, arrumei a namorado, ou tal coisa o Senhor resolveu, aí eu vejo Jesus estava comigo. Não é isso. Que bom que viram Jesus, que entenderam Jesus ali, que perceberam Jesus, mas conhecendo a história, esperando o Messias, alguém que viria, o próprio Jesus ali caminhando, falando, olha, a palavra fala assim, 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 olha, ele virá e ele vai ressuscitar, e ele não morreu não, fica tranquilo. Já era suficiente para eles ter feito o quê? Então eu quero lá ver ele, ele vai aparecer de novo, eu vou lá ver ele, ou eu vou cumprir, eu estava lá. Havia um projeto em Jerusalém, eles estavam em Jerusalém e tinha uma programação, algo que já estava pré-definido para que eles continuassem fazendo. Era normal os discípulos, as pessoas saírem e fazer as coisas. Não eram só 12, eram 12 apóstolos, mas discípulos ali eram mais, tinham 70 aí que várias vezes são falados, mas são vários. E é impressionante a condição de estarem ali numa condição perdida. A cura só virá se estivermos em Jesus. Verso 29. Mas eles convenceram a ficar, dizendo:
fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando. Queridos, esse versículo eu queria que a gente trouxesse algo no nosso coração. Ficar com o Senhor. Se você não tem percebido o Senhor como um todo na sua vida, traga você Ele para a sua vida, porque Ele, quando você chama, Ele vem, Ele se manifesta. Na realidade, sendo mais claro, o Paracletos estará com você sempre. O Espírito Santo sempre estará com você, sempre. Mas se você pedir para Ele se revelar, para Ele falar ao seu coração, te trazer direção e paz, Ele vai fazer, Ele vai falar, Ele vai revelar. Nossos olhos só serão abertos se houver comunhão. O partir do pão fala de comunhão. Os olhos deles foram abertos quando tiveram comunhão com o Senhor. Nós precisamos experimentar da comunhão com o Senhor. Nós precisamos experimentar da comunhão com o Senhor. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Imagina a frustração. Oh, é o Senhor. Ah, é aquele gostoso que a gente estava sentindo, eu entendi agora. Aí ele abre os olhos. Foi embora. Foi embora. Oh, gente, graças a Deus que Jesus foi embora. Posso ouvir um amém? Amém? Amém mesmo? Então fala, graças a Deus que Jesus foi embora. Por quê? Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, está conosco. O Espírito Santo está conosco toda hora. Irmãos, é algo mais tremendo. Não tem nada mais tremendo do que experimentar o Senhor em nós 24 horas. Porque o nosso pecado nos separa de Deus, mas não tira o Espírito Santo de nós. É como se o Espírito Santo só desse as costas. Ai meu Deus, olha o que ele está fazendo. Mas ele está ali, porque ele é onipresente, onisciente, ele é Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo, lá estás. Se vou para um lado, se vou para o outro, lá também tu estás. Não tem como nós escaparmos da presença do Senhor. Não tem. Mas o que acontece com nós discípulos é estarmos envolvidos nas nossas angústias, nas nossas tribulações, e não percebemos o Senhor. Não percebemos. O Senhor o tempo todo quer se revelar, o tempo todo Ele quer fazer, o tempo todo Ele quer ter comunhão conosco. Comunhão conosco. Precisamos permanecer em Jerusalém, para que seja derramado o Espírito Santo. Para quê? Para quê? É inconcebível, não tem sentido a nossa vida cristã ficarmos com o Senhor com exclusividade. Então, verso 35, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos ir às pessoas que estão em Emaús
ou indo a Emaús, precisamos alcançá-las. Se tivermos que caminhar 1 milha ou 2 milhas, caminhemos. Precisamos. O exemplo de Jesus ali caminhando a Emaús fala alto para nós, queridos. Alguém que se achega ali diante de 2 pessoas que estão ali precisando e permanece ali com elas caminhando. Permanece com elas, caminha com elas, tem prazer em se revelar a elas. Será que você tem liberdade? Será que você está preparado para caminhar nos profetas, né? No Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, como Jesus vem ali apresentando, fazendo um aconselhamento dentro da palavra, um aconselhamento doutético? Será que você consegue revelar ali? Queridos, o que é ser profeta? Queridos, profeta é aquele que pega a palavra aqui e revela. Nós precisamos revelar a palavra, nós precisamos profetizar aquilo que já está revelado. Precisamos levar a palavra. Vai começar com meu irmão? Não. Comigo? Comigo. Será que vai começar conosco? Para que eu possa caminhar com o Senhor, ter experiência com o Senhor, ver o Senhor, experimentar o Senhor, eu preciso ter algo em mente. Quando a gente descobre uma coisa gostosa, a gente quer compartilhar, a gente quer falar: fulano, você já comprou em tal lugar, você já comeu tal coisa, é gostoso demais. Não temos vontade de compartilhar? Agora, quando a pessoa está indo para Emaús, perdida, desinformada, abatida, será que não compadecemos de apresentar a palavra para ela? Será que nós não podemos continuar caminhando um pouco com ela? Talvez passar uma noite com ela? Qual o nível que estamos nos dando, em que nos apresentamos como servos do Senhor? O caminho da desilusão, ele só é real na nossa vida. Só é real na nossa vida quando nós olhamos demais para o nosso umbigo. Não percebemos o todo, não percebemos o Senhor, não nos voltamos para a palavra, não esvaziamos de nós mesmos diante do Senhor. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Feche seus olhos. Pai, ó Deus, santo, santo é o teu nome. Pai, Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite apresentar as nossas vidas diante do teu altar. Pai, ó Deus, não queremos andar num caminho de desilusão. Pai, nos mostra as pessoas, ó Pai, que carecem, que precisam, ó Pai, de companhia, ó Pai, de direção. Ó Pai, se for da Tua vontade que a gente possa ali, ó Deus, revelar a Tua palavra, mesmo ainda caminhando a Emaús. Pai, nos mostra, nos revela, nos use de maneira sobrenatural. Estamos, ó Deus, qualificados em apresentar a Tua palavra, em revelar a Tua palavra, em expor a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela separa, ó Deus, almas juntas e medulas. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu a melhor ferramenta, que é a palavra, que é o próprio Verbo,
E o Senhor é Deus que escolheu morar em nós, habitar em nós pelo Teu Espírito Santo. O Senhor já definiu passar conosco. Oh Pai, nós queremos receber o Senhor toda hora. Queremos ver o Senhor agir em nós. Queremos que a nossa boca seja boca do Senhor. Pai, que o fluir do nosso coração seja, ó Pai, real, o fluir da Tua palavra. Oh Pai, age em nosso favor. Tira de nós todo o caminho de desilusão. Oh Pai, ó Deus, que o Senhor se revele. Oh Pai, embora o Senhor não tenha ainda agido, se revelado em algum nível material nas nossas vidas. Oh Pai, o que importa é que o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem se revelado. Oh Pai Santo, Santo é o Teu nome, Pai. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus gostoso, o Senhor é Deus, Pai, que nos aquece, que nos refrigera, oh Pai, que nos direciona, que nos capacita, que nos ensina. O Senhor é Pai, Abba Pai, Paizinho. Oh Pai, muito obrigado, porque nós temos, ó Deus, um Senhor que age em nosso favor, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Deus.